Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo graça ao nosso Deus, ao nosso Pai, para a compreensão de Sua palavra, para a instrução dos nossos corações. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante do Teu falar nesta noite para nós. Nós pedimos, Senhor, que realmente o Senhor nos dê corações e mentes preparados para nós entendermos, compreendermos o Teu falar, para que possamos obedecer ao Senhor. Fale, Senhor, aos nossos corações. Nos ensine, Senhor, mais um pouco, através do Evangelho de João. Assim pedimos, no nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nesta noite vamos continuar a exposição do Evangelho segundo o apóstolo João. Na exposição do sermão passado, nós vimos o versículo 16 do capítulo 3, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vimos esta maravilhosa afirmação do verso 16, a respeito do tão grande amor salvífico do nosso Deus, em alcançar pessoas que eu quero dizer para você, eu me incluo nessa, pessoas que não valem nada. Pessoas que não valem nada e também, não valendo nada, são inimigas de Deus. Porque uma coisa é você, por exemplo, falar, aquela pessoa não vale nada, mas é meu amigo. Eu não tenho nada contra nem a favor, mas é meu amigo. Não presta aquele camarada, mas é meu amigo. Outra coisa é o que Deus fez por nós, por seus filhos, seus escolhidos. Ele morreu por pessoas que não valem nada e mais, inimigos dele. O amor do Senhor foi tão grande, como nós vimos no versículo 16 do capítulo 3. E que este amor também, nós vimos, que não é direcionado a um povo, apenas a uma determinada nação, apenas a uma determinada classe de pessoas, mas o amor de Deus para a salvação alcançou povos, língua, tribo e nação, como nós vimos. O amor de Deus alcançou ao mundo, não quantitativamente, não exatamente todas as pessoas do mundo, mas o amor de Deus alcançou pessoas de todas as épocas, alcança pessoas de todas as classes sociais, alcança pessoas de todos os povos, e Ele salva sem fazer esta distinção. Ele salva qualquer pessoa. Tanto é que nós estamos aqui nesta noite reunidos. A nossa igreja, ela é constituída por pessoas de vários lugares. Tem brasileiros, tem descendentes de paraguaios, tem colombianos, no próprio Brasil tem nordestinos, tem cariocas, tem paulistas, tem campograndenses, e assim vai. E hoje você está aqui ombro a ombro com pessoas que você jamais imaginaria sentar ao lado e congregar junto e professar a mesma fé junto. Mas Deus salvou essa pessoa que está ao seu lado. E hoje você adora o Senhor Jesus Cristo com ela. Homem, mulher, rico, pobre, patrão, empregado. Deus salva pessoas dessa forma. Hoje então, nós vamos continuar a exposição desse trecho, do versículo 17 até o versículo 21. Abra, por favor, se você não abriu, capítulo 3 do Evangelho segundo João. Vamos ver do verso 17 até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
Esse trecho nós vamos continuar o estudo com relação à salvação de todo aquele que crê, com ênfase no contraste entre luz e trevas. Sermão dessa noite: luz versus trevas. Verso 17 então: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O verso 17 mostra para nós o grande objetivo da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. O grande objetivo da primeira vinda do Senhor ao mundo foi salvar, não condenar. Jesus Cristo veio ao mundo primeiramente para salvar. Eu digo a primeira vinda porque a palavra de Deus é clara. A Bíblia, ela não deixa dúvida com relação à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa segunda vinda ele não vem para salvar. Na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem como juiz, para julgar vivos e mortos no grande dia, naquele grande e terrível dia do julgamento final. Mas essa primeira vinda do nosso Senhor, e nós estamos nesse tempo entre o já e o ainda não, a primeira vinda do Senhor, o grande objetivo é salvar. Sua missão primeira então é de salvação. Aleluia. Deus providenciou salvação àqueles que Ele escolheu. Jesus veio ao mundo não para possibilitar salvação aos homens. Jesus veio ao mundo não para que deixasse ao arbítrio dos homens a salvação. Quem pegar, pegou. Jesus veio ao mundo para efetivar salvação para todo aquele que crê. Ele veio consumar todo o processo de salvação e redenção do povo do Senhor. Naquele momento em que Jesus veio ao mundo, a sua primeira vinda foi para consumar salvação para todo aquele que crê, garantindo efetivamente salvação para você e para mim, que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E eu preciso explicar para você, se você notou aí no verso 17, a palavra mundo ela aparece em 3 vezes. Percebam aí: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui, esse termo mundo, no versículo 17, ele tem 3 conotações. Primeiro sentido, ou primeira conotação de mundo: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, mundo físico, mundo material. Deus se fez carne e habitou entre nós, pisou nesse chão, bebeu da água que nós bebemos, comeu da comida que nós comemos, dormiu. Deus veio ao mundo. Então o primeiro enfoque, ou o primeiro sentido da palavra mundo aí que você percebe nesse primeiro trecho do verso 17 é o mundo físico. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Segundo, não para que julgasse o mundo. Que mundo é esse? Aqui diz respeito a sistema afetado pela queda, composto por pecadores perdidos. Não para que julgasse o mundo. Mundo o quê? Um sistema afetado pela queda, desde a desobediência dos nossos primeiros pais. Nós já estudamos na IBD que a queda afetou toda a raça humana, e por geração ordinária todos os seres humanos nascem em pecado. E a palavra mundo aqui quer dizer que não para que julgasse o mundo, todos aqueles que compõem esse sistema afetado, todos os pecadores perdidos, não para que julgasse o mundo, a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda conotação. E a terceira conotação, o terceiro sentido da palavra mundo aí: mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que quer dizer mundo aqui? Pessoas que são alvo da salvação do Senhor. Aqui mundo não está falando como nós vimos em João 3,16. Não é mundo, todo mundo. Mas Deus escolhe pessoas do mundo inteiro para salvar, para que o mundo fosse salvo por Ele. Pessoas que são alvo da eleição e salvação do Senhor. O Filho do Homem, o Deus encarnado, Jesus Cristo, veio ao mundo, e esse mundo já estava perdido e condenado.
Ele não veio ao mundo neutro para salvar alguns e condenar outros. Ele veio ao mundo já perdido, porque as Escrituras mostram para nós que esta é a natureza do mundo. O mundo está perdido. Como nós vimos em João 3,16, a raça humana está perecendo. Toda a raça humana está caminhando para o caminho da condenação, perdição. Todos se extraviaram, nenhum se chega a Deus, todos se perderam, todos são inimigos de Deus por conta do pecado, da desobediência, da natureza pecaminosa. O mundo não é um mundo neutro, mas o mundo é um mundo condenado, e ele veio ao mundo perdido, e ele veio para salvar os seus. O final do verso 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus propiciou salvação por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, para consumar salvação a todos aqueles que Deus Pai quis salvar. A primeira missão do nosso Senhor foi salvar, e Ele consumou isso, e Ele realizou isso de forma perfeita e completa. Amados, Jesus Cristo já realizou salvação para todos aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. E se você está no hall, não do hall de membros de uma igreja, mas no hall daqueles que irão para o céu, para a glória, por serem salvos e crerem em Jesus Cristo, Jesus já efetivou a sua salvação. Jesus já veio e já consumou a sua salvação. O que Ele tinha para fazer, Ele já fez para salvação. Aleluia! Basta você se render e crer nele. Não há nada mais do que um ser humano possa fazer para ser salvo, a não ser crer em Jesus Cristo. E é um dom que Deus coloca no coração do ser humano para crer nele. A salvação já foi consumada, a salvação já foi selada. Quando Ele disse, está consumado, a dívida foi paga, aleluia, glória a Deus. A sua dívida foi paga, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E assim Ele fez. Mas amados, se Cristo veio para salvar, não sei se você já fez essa pergunta para você, e nessa semana eu fiquei pensando sobre ela. Se Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, por que então nem todos, seja em que época for, nem todos serão salvos? Por quê? Se Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, nem todos serão salvos? Nós precisamos entender a sequência do texto. E a sequência do texto nos responde algo que deve estar bem definido, bem sedimentado em nossas mentes e em nossos corações. Quanto à posição dos homens e mulheres perante Jesus Cristo, não há meio termo. Percebam, verso 18, leia aí. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O verso 18 responde à nossa indagação. Por que nem todos são salvos? Por que nem todos recebem? Ou por que nem todos são afetados por essa tão e maravilhosa salvação que nós vimos que foi propiciada? Nós vimos em João 3,16. Por quê? Porque existem duas classes de pessoas perante Deus e seu Filho. Os que creem em Jesus e em sua obra e aquilo que Ele fez na cruz, e os que não creem em Jesus Cristo. No mundo existem duas classes de pessoas: os que creem em Jesus Cristo e os que não creem em Jesus Cristo. E o julgamento de Deus aos homens, quando Ele mostra nesse verso 18, quando nós pensamos sobre esse verso 18, nós temos que entender que o julgamento de Deus para a raça humana não é um julgamento de aprovação ou de reprovação pelo que se faz em vida. O julgamento de Deus para a raça humana não é porque as pessoas fazem coisas boas, por isso são aprovadas, ou porque não fazem coisas boas, por isso são reprovadas. Não, como que o examinador, quando você foi tirar sua CNH, ou você que vai tirar sua CNH, o examinador ele verifica se você pode dirigir ou pilotar moto, de acordo com o CTB, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e ele vai verificando se você está apto para isso. E ao examinar a sua conduta, ele te aprova ou te reprova. Se você bate nas balizas, se você sobe no meio fio, você vai perdendo ponto, e ele te reprova se você não
cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Não é bom motorista, ou minimamente bom. Mas não é esse o julgamento que Deus faz àqueles que Ele escolhe. Não é. O julgamento de Deus aos homens é um juízo de declaração. O que quer dizer isso, Rodrigo? Eu explico. Ele declara que uma pessoa é justa porque está em Cristo, portanto salva pela graça mediante a fé. Jesus Cristo não olha para as pessoas e Ele salva, e Ele julga, e o juízo dele não vai a essa pessoa, porque aprova ou reprova. O juízo de Deus declara a pessoa justa ou injusta. A justiça de Deus é declaratória. O que quer dizer isso? Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, Deus não olha para essa pessoa e fala: você é bom, por isso eu salvo você. Não, Deus olha para essa pessoa e fala: você creu em Jesus Cristo, você crê que os méritos de Jesus Cristo levarão você para a eternidade, por isso então eu declaro você justo, mas não por causa de você, por causa do meu filho. Perceberam? Esse é o juízo de declaração de Deus. Você não é declarado justo por você mesmo. Jesus Cristo é o justo, como diz em Romanos, e o justificador. Ele pagou a dívida e Ele é o pagamento da dívida. É por meio de Jesus Cristo, tão somente, que você e eu somos salvos. O que você tem que fazer? Crer. Crer nos méritos de Cristo, aquilo que Ele fez porque você pecou, Ele não pecou. Diante de Deus a dívida está paga, não porque você pagou, mas porque Jesus Cristo pagou no seu lugar, porque você jamais conseguiria pagar a justiça de Deus. Perceberam? A justiça de Deus é declaratória. Ele declara que uma pessoa é justa, porque está em Cristo, essa pessoa está em Cristo, portanto salva pela graça mediante a fé, ou Deus declara que uma pessoa está condenada, portanto rebelde contra Ele, e perdida eternamente. Juízo de declaração. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o interessante aqui, queridos, que assim como os eleitos são predestinados para a salvação, e isso está muito claro nas Escrituras, Deus predestina, ou seja, o destino já é pré-determinado por Deus antes do mundo ser mundo. Deus já destina pessoas para a salvação. Isso acontece lá atrás, antes do start de todas as coisas. A condenação eterna daquele que não crê também antecede ao início do mundo. Deus não condena pessoas no curso da existência da pessoa. Assim como a salvação é antes da fundação do mundo, a condenação já é determinada antes de tudo iniciar e passar a existir. O que nele crê, ou o que não crê, que diz o verso 18? Já está julgado. Esse texto mostra para nós que uma pessoa, ela não será julgada aqui no sentido de ser condenada por conta das suas más ações, por conta da sua rebeldia e desobediência contra Deus, mas aqui o verso diz que a pessoa já está julgada. Isso antecede qualquer coisa que a pessoa possa fazer ou deixar de fazer para agradar ou desagradar a Deus. Deus em sua soberania, prestem atenção, isso faz todo sentido com relação à nossa vida, para nós entendermos o caráter do nosso Deus. Ele é soberano, Ele controla e determina todas as coisas, nada foge do seu controle, tanto a salvação quanto a condenação. Não é uma pessoa, ela é condenada durante a vida, porque Deus viu que a pessoa desobedeceu, por isso Ele mudou de ideia e condenou. Não, salvação, condenação antecedem ou pré-existem ao começo. Deus em sua soberania já determinou quem decidiu salvar e condenar. O mesmo autor da eleição também é o autor da rejeição, da preterição. O mesmo autor da eleição, aquele que escolheu pessoas para serem salvas, é o mesmo autor também que preteriu, que condenou, que rejeitou pessoas. O texto está nos mostrando isso. O que não crê já está julgado. Isso antes de
todas as pessoas fazerem ou deixarem de fazer qualquer coisa para merecerem a condenação ou a salvação. Porque se a salvação não é por mérito, a condenação não é por demérito. Porque isso condicionaria o coração de Deus a escolher ou rejeitar. Nosso Deus é soberano, nada demove o coração dele para fazer aquilo que ele quer. Nosso Deus é soberano. Quando nós temos essa compreensão de que Deus determina todas as coisas e Ele escolhe ou rejeita antes da fundação do mundo, nós nos rendemos diante dEle ao dizer: Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor é soberano. Se o Senhor me escolheu, então deve gerar no seu e no meu coração gratidão. José Saramago, um renomado escritor português, já falecido, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, ateu, professo, declarante, ele disse certa vez em vida, lógico: esse Deus da Bíblia é um Deus cruel e eu o rejeito. Quando ouviu sobre a soberania de Deus, esse Deus da Bíblia é um Deus cruel e eu o rejeito. Mas para pensar um pouquinho, como que você e eu, ao questionarmos as decisões e as escolhas de Deus quanto à salvação de uns e a não salvação de outros, que é a condenação, que é a rejeição, que é a preterição, como que nós devemos reagir a isto? Você já parou para pensar? Como que nós devemos reagir a isso, pensando ao questionarmos Deus, por quê? Ou diante de um texto como esse que nós estamos vendo no verso 18, aquele que não crê já está julgado. Ou quando a gente se depara, por exemplo, com um texto lá de Romanos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim, preste atenção, Deus dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você se depara diante de Deus e vê que Ele condena e Ele salva, isso antes da fundação do mundo, não porque a pessoa merece ou porque a pessoa não merece, mas Ele escolhe e Ele determina. O que você tem que pensar? Como você deve raciocinar nessa questão? John Piper nos responde. Eu ia falar de João em português. John Piper nos responde e ele nos explica de forma brilhante. E ele diz: Deus é livre. Deus é livre. E é Ele, e não nós, que tem a palavra final e decisiva sobre quem, dentre os rebeldes espiritualmente mortos, ressuscitará para uma nova vida. Ele determina. E John Piper continua: nenhum de nós merece ser vivificado. Nenhum de nós tem o poder de fazer isso acontecer. Se alguém é salvo, Deus faz isso por livre vontade. Nós precisamos entender o seguinte, então: assim como a eleição, assim como a escolha de Deus do seu povo não é motivada porque Deus anteviu algo de bom no eleito. Deus, lá na eternidade, Ele viu que eu iria obedecer, ou viu que eu iria crer nele, por isso me escolheu. Não, eleição não é motivada porque Deus anteviu o que nós faríamos de bom, porque nós não faríamos nada de bom. Assim também a condenação não é porque Deus anteviu que determinada pessoa seria má e faria coisas más, por isso então decidiu condená-la. Não. O porquê de Deus fazer isso, ou seja, escolher ou salvar e rejeitar ou condenar, está, preste atenção, escondido em Deus. E nós nunca saberemos. O conselho da Trindade, antes de todas as coisas passarem a existir, decidiu salvar e decidiu condenar quem Deus quis. Você se lembra da história de Esaú e Jacó, e nós vimos isso lá em Romanos. Esaú e Jacó, Deus amou a um no sentido de escolher, de aceitar, de receber, de justificar, e odiou a outro, condenou.
preteriu, rejeitou. Por quê? Para Deus, quem era o pior ou o melhor? Nenhum dos dois. Deus não usou base de mérito para a sua escolha na eternidade passada. Não é porque ele olhou para Jacó e falou: eu vou escolher Jacó porque ele será um homem bom, e vou rejeitar Esaú porque ele será um homem mau. Porque para Deus os dois eram maus. Aí a nossa cabeça entra em parafuso. Porque Deus escolhe. Porque Deus escolheu você. Porque Ele quis. E porque Deus rejeita tal pessoa? Porque tal pessoa morre em seus delitos e pecados e não tem oportunidade de salvação? Porque Deus quer assim. Heber Campos, nosso amado irmão reverendo Heber Campos, diz: a causa do amor de Deus para com aqueles que Ele salva, ou do ódio de Deus para com aqueles que Ele condena, a causa está oculta em Deus. Você jamais saberá. Você jamais saberá por que Deus te escolheu, a não ser por amor. Nada de bom chamou a atenção de Deus em você. E não é porque uma pessoa é ruim e morre em seus delitos e pecados que Deus iria salvar, mas deixou de salvar. Isso tudo é antes da fundação do mundo. Como nós precisamos entender e agradecer e adorar o caráter soberano do nosso Deus, porque Ele é assim. Deus é soberano e tem tudo em suas mãos, tanto a salvação quanto a rejeição. E uma pergunta que não quer calar, então, você se pergunta, diante disso, por que evangelizar então? Se o que não crê já está julgado? Por que você vai evangelizar então? Porque aquela pessoa que não crê já está julgada, já está condenada, já foi condenada antes da fundação do mundo. Isso faria de você e de mim atores do filme Missão Impossível 12, 14, 15, sei lá qual que está agora. É uma missão impossível. Por que você vai pregar o evangelho para uma pessoa que já está condenada? Por que Deus ordena que você e eu falemos do evangelho, sendo que as pessoas não vão crer? Porque estão mortas em seus delitos e pecados, e por culpa delas mesmas serão condenadas. Mas por que você e eu somos convocados a essa missão brilhante de evangelizar? Se todos já estão condenados, ou se aquele que não crê já está condenado? O que nos dá ânimo é o raciocínio inverso com relação a isso. Devemos evangelizar, sim, exatamente por sabermos que há pessoas que vão crer no evangelho e serão salvas. Porque Deus tem os seus eleitos. Ele usa a sua palavra, Ele usa a sua palavra de falar, a minha palavra de evangelizar, para converter pessoas. Sempre pense assim, presta atenção. Hoje existem eleitos por aí que ainda não ouviram o evangelho e ainda não creram. Por isso, você e eu precisamos falar do amor de Jesus para as pessoas. Gente, o versículo 18, ele é completo. Quem nele crê não é julgado, e essa é uma determinação de Deus. Por isso eu e você precisamos amarrar as nossas chuteiras, amarrar os nossos tênis, vestir a nossa roupa bem preparada como um bom atleta e vamos a campo, falar do Senhor, porque tem pessoas aí, eleitos do Senhor, que ainda não creram e crerão pelo seu e pelo meu evangelismo. Ah, que coisa linda! Que maravilha nós entendermos dessa forma. Isso nos impulsiona a levar o evangelho, a graça, o amor de Deus, de Jesus para as pessoas, e alguém vai crer, porque quem crê não será julgado. Quem nele crê não é julgado. Aleluia! Não vá para o mundo, eu tenho que pregar, mas quem não crê já está julgado, já está condenado. Então eu nem vou falar, porque vai que eu bato na porta e volto. É o que tem acontecido muitas vezes, né? Você tem falado de Jesus e a pessoa, não quero, sai daqui, eu rejeito, não é isso que eu quero. Não, vive a sua vida que eu vivo a minha. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Mas sacode a poeira do corpo. Balança, bate o pé.
continua a caminhada e vai pregar o evangelho, porque uma hora uma pessoa vai se render à palavra pregada por você, evangelizador, levando boas novas àquele que há de crer em Jesus Cristo. Romanos diz assim, capítulo 10, de 13 a 15: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas continua: como, pois, invocarão aquele em quem... Invocarão aquele, ou seja, invocarão Jesus. Como invocarão Jesus? Ou como invocarão aquele em quem não creram? Presta atenção. Como a pessoa vai invocar Jesus em quem não creu? E Paulo continua: e como crerão naquele, ou seja, em Jesus, de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam coisas boas. E Jesus nos comissionou, Jesus nos enviou para a seara, para o campo, para nós evangelizarmos, falarmos a toda criatura e anunciar Cristo, meu amado, é um ministério de grande honra, como o apóstolo Paulo encerra, pegando um texto do Antigo Testamento. Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, o evangelho, boas novas de salvação. É uma honra para você e para mim falarmos do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso, vá. E tenha certeza que alguém há de crer no nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através da sua evangelização, quando você leva o evangelho, leva Jesus Cristo para as pessoas. Mesmo diante de tudo isso, por que há pessoas que não creem? E eu reforço nessa tecla, porque você se pergunta e eu me pergunto: como tem pessoas que não creem? Se a salvação é tudo do que uma pessoa necessita nesta vida e para a vida vindoura, por que há pessoas que não creem? Deus abriu seus olhos e nós vimos a maravilhosa graça de Deus nos alcançando, e a tão grande salvação que chegou a nós através de Jesus Cristo, mas tem pessoas que não creem. Versos 19 e 20 diz, e nos mostra a mais evidente demonstração da maldade humana. Veja aí, versos 19 e 20. O julgamento é este. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Hoje nós vemos no noticiário, nós recebemos pessoas comentando sobre crimes hediondos que estão acontecendo, estupros de vulneráveis, pessoas cometendo atrocidades terríveis. As pessoas estão más e cada vez mais mal. Isso nos assusta. Isto realmente é maldade do homem contra Deus e contra o seu próximo? Sim. Porém, eu quero dizer para você que a mais assombrosa demonstração da maldade humana é a teimosa rejeição à luz que veio ao mundo, Jesus. Todos os pecados e crimes e barbáries que você vê hoje decorrem de uma primeira maldade: rejeitar a luz que é Jesus. As pessoas cometem maldade e o mundo vai de mal a pior, e as coisas hão de piorar porque as pessoas rejeitam a luz que é Jesus. O julgamento é este, ou seja, Deus está mostrando e provando ao ser humano como o homem é terrivelmente mau. Por natureza rejeita o Filho amado de Deus e consequentemente o próprio Deus. Naturalmente as pessoas rejeitam Deus. Não há quem busque a Deus. Naturalmente as pessoas estão indo contra Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E não é só uma questão de rejeitar a luz que é Jesus e ficar num estado neutro. A raça humana não rejeita Jesus e fica em neutralidade. O texto é claro:
dizendo que as pessoas rejeitam a luz e amam mais as trevas do que a luz. Toda a disposição natural do coração humano está teimosamente para amar as trevas. Isso porque Cristo, que é a luz, expõe os pecados dos seres humanos. Querido, a raça humana não somente rejeita Deus, mas ama as trevas. Esse é o diagnóstico que Deus mostra para mim e para você a respeito da raça humana. Nós precisamos concordar então com Deus de que Ele não é injusto em destinar homens ao inferno, porque isso sim é o que eles merecem. Isso era o que eu merecia. Isso era o que você merecia. O inferno, porque você somente não rejeitou Cristo, mas você amava mais as trevas antes de você crer em Jesus e se render a Ele. Naturalmente a sua disposição é má. Por isso toda a raça humana está perecendo conscientemente em suas mentiras, em suas depravações sexuais, em violência, em orgulho, em luxúria, em corrupção, justamente porque buscam aquilo que eles mais amam, as trevas. Porque a raça humana sabe que para ir para a luz significa abandono dos seus pecados, e os seres humanos não querem abandonar o pecado. Hoje já é difícil para nós que somos salvos abandonarmos, deixarmos determinadas práticas pecaminosas. Uma pessoa ímpia, ela rejeita a luz, ela não quer abandonar os seus pecados e quer ficar nas trevas, longe da luz que é Deus, porque na escuridão toda pessoa passa por bom moço. As práticas não são reveladas na escuridão. Você se lembra antigamente, hoje não tem mais, um funcionário do cinema, ele tinha uma função de lanterninha. Você se lembra do lanterninha? O que ele fazia? Ele percorria, o cinema é escuro, só a luz da tela, e ele percorria nas fileiras, ele tinha que detectar alguns movimentos suspeitos. E de repente, quando ele via alguns movimentos suspeitos, ele acendia a luz, a lanterninha. A pessoa escolhia a treva, a escuridão, para ficar no escurinho do cinema, naturalmente. Por isso eu quero deixar uma dica, ou um conselho para você, pai, para você, mãe, que tem um filho que está namorando, filha que está namorando. Leva o seu filho para a luz, literalmente para a luz. Na luz vai ser mais difícil deles conseguirem fazer coisas erradas, porque o casalzinho vai buscar o escuro, vai buscar trevas, vai buscar estar longe da luz, porque na escuridão é difícil de notar movimentos suspeitos. Luz, nós precisamos de luz, e é isso que diz o verso 20, acompanhe, isso nós vamos encaminhar para o final. Pois todo aquele que pratica o mal, olha o que o verso 20 diz: aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, ou questionadas, ou interrogadas, ou inquiridas, ou perguntadas as suas obras. Quem não se achega para a luz, não quer que as suas obras sejam reveladas, sejam manifestas. Eu preciso dizer que o estado de depravação total e a rejeição da luz, que é Jesus, ainda continua afetando também nós, crentes. Você que foi salvo pela graça ainda tende, em determinados momentos da sua vida espiritual, rejeitar a luz, se esconder da luz. Ah não, Rodrigo, eu já sou salvo, hoje eu sou luz, Deus é luz, eu sou luz, e aí tanta luz vinda de mim e a partir de mim, através de mim. Não, tem hora que você é bem trevas, tem hora que você é bem escuridão. Eu também sou. Me escondo de Deus, tento me esconder de Deus, tento me esconder da minha esposa, tento abafar, esconder, camuflar as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas publicações. Nós também, crentes, muitas vezes nos afastamos da luz. Mesmo após a salvação, por conta da natureza pecaminosa que ainda existe em nós, buscamos nos esconder da luz, colocando uma máscara de hipocrisia. Crentes como nós, colocamos máscaras para mostrar, para
para as pessoas e tentar impressionar Deus que nós somos santinhos. Mas aqui por dentro está uma sujeira. Tem muita coisa que tem que ser limpa, tem muita coisa que tem que ser tratada. O apóstolo Paulo então mostra que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Quem é escravo está tendo o pecado como senhor, e está satisfazendo as suas vontades desse senhor, e está curtindo os prazeres transitórios, passageiros do pecado. Crentes estão curtindo, mas é transitório, sabe por quê? Porque um dia a fatura chega, um dia a cobrança das responsabilidades, das consequências pelos atos pecaminosos bate na nossa porta, e isso vem, sabe por quê? Porque é Deus que bate na sua porta, não é o pastor, não é o Rodrigo, não é o presbítero, não é o seu pai ou sua mãe que bate lá, ó, você tem que se arrepender. É Deus. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele disciplina quem ama, e Ele chega na porta do seu coração e fala: você pecou, você precisa se arrepender. E Ele vem com a fatura, no sentido de você vai colher aquilo que você plantou, mas Deus oferece colheita nele. Mas a fatura chega. Mas esse amor às trevas custa caro. O melhor remédio, e o remédio para tudo isso, para mim e para você: confessar, pôr para fora, rasgar o coração, vomitar tudo isso. Tudo o que está fazendo mal para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual, nós temos que vomitar, pôr para fora. Quando nós estamos com indisposição, e muitas vezes a indisposição para chamar o Hugo, a gente, quando põe para fora, dependendo do que é, a gente melhora. A gente melhora. Quando você está com pecado, esse pecado vai fazendo com que você fique definhado, fique fraco, fique enfraquecido, porque o Espírito está entristecido dentro de você, e você precisa se arrepender. Quando você se arrepende, confessa, põe para fora, paga o que tem que pagar, confessa, pede perdão para quem tem que pedir, a Deus, a pessoa, se foi um pecado contra o próximo. Depois disso, o que acontece? Você, estou bem melhor. Continua a caminhada, e Deus está com você, ainda que você tenha que colher pela prática do pecado, mas você vai colher em Deus, onde há misericórdia. Aleluia. Versículo 21, então, para encerrar: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por um lado, aquele que ama as trevas afasta-se da luz. Aquele menino, aquela menina jovem que não está querendo viver na verdade, está querendo esconder alguma coisa do papai, da mamãe, mas não consegue esconder de Deus, ele vai para o escurinho, ele vai esconder. Por outro lado, aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz. Por outro lado, aquele que pratica a verdade fala para o papai e para a mamãe: ó, pode olhar meu celular, não tem nada. Ah, estou desconfiando de você. Para quem você mandou mensagem hoje? Ah, eu mandei mensagem para fulana. É, filho, você está falando a verdade? Olha aqui. Ah, mostrou a verdade, está na luz, nada condena. Aproxima-se da luz, é um exemplo que eu estou dando. Isso você aplica para a sua vida, e eu aplico para a minha vida. Quando nós estamos na luz diante de Deus, Deus sonda os nossos corações e nós vivemos na luz diante dele. Aproxima-se da luz. Por que Jesus usou aqui pratica a verdade e não ama a verdade? Se você ver o verso 19, o verso 19 diz: amaram mais as trevas. Mas aqui ele diz: amam a verdade. Por quê? Porque Jesus mesmo ensina que aquele que me ama, pratica os meus mandamentos. Qual é a prova que você ama a Deus? Quando você obedece, quando você pratica os seus mandamentos, quando você faz aquilo que Ele ordena em sua palavra. Pratica a verdade é amar a Jesus. Prova que você ama: obedeça e pratique a verdade. Prova que você ama a sua esposa, prova que você ama o seu cônjuge: pratique ou realize atos mesmo, externos, faça, que prove que você ame a ela, ou que você ame a ele, ama a ele. Aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque feitas em Deus. Aquele que está vivendo em santidade, buscando comunhão com Deus, que é a luz, não tem medo de que suas obras sejam manifestas, porque está vivendo uma realidade muito superior do que esta aqui de aparência. Essa pessoa está entendendo que sempre Deus está olhando. Essa realidade que eu e você precisamos viver e aumentar e intensificar cada vez mais, no sentido de que nada foge do olhar de Deus. Essa semana eu estudei com um jovem, Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O que é isso? O Deus não está lá no 10º andar do prédio, olhando lá na calçada, falando, estou vendo o que a pessoa está fazendo. Eu não consigo ver o que ela está querendo fazer, ou qual é a intenção dela, mas eu estou vendo que alguma coisa errada ela quer fazer. Não, essa palavra contemplar, não é que é de longe, de forma externa. Não, Deus conhece lá o que está acontecendo no coração daquela pessoa. Deus sabe a intenção da pessoa. Deus sabe a sua e a minha intenção. Nosso amado irmão Josemar Bessa diz: evitar pecados apenas na frente dos outros é insensatez, pois Deus é o público dos nossos pensamentos. Mas isso não deve gerar terrorismo nos nossos corações. Isso nós não devemos ficar com medo, aterrorizados, porque Deus está me vendo, de repente vai cair um raio na minha cabeça. Não, Deus está te vendo e você deve se aproximar da luz, porque você ama Jesus e pede para que Ele mude o seu coração, para que você viva na luz, e o Espírito Santo vai fazendo isso na sua vida, vai te transformando, porque você ama Deus e você quer uma vida transformada. Por isso você se chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo que o meu coração é podre, o Senhor está vendo que a minha intenção nesse momento foi tão má. Muda o meu coração, Senhor, muda a minha mente, eu quero ser transformado cada dia mais, e o Senhor vai fazendo isso. Outro ponto importante a ser destacado aqui é o que ama a luz não se ensoberbece para ostentar as suas boas obras. O que quer dizer isso? Não é porque nós amamos a luz, nos aproximamos da luz, nós fazemos exibicionismo de fé. Quando uma pessoa se aproxima da luz, ela entende que não há outra alternativa de praticar boas obras a não ser em Deus, por intermédio de Deus, porque se fosse por nós mesmos, nós não faríamos. O que diz Efésios capítulo 10? Boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós vimos na aula introdutória os eu sou do Senhor, são 7. E desses 7 eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desses 7 eu sou, ele compartilha conosco. Qual? Ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele diz para você e para mim: vós sois a luz do mundo. Nós vivemos como que um espelho, imperfeito sim, mas nós refletimos a luz de Deus no mundo, através das nossas boas obras, que são realizadas por Deus em nós, não porque você é bom, mas porque você tem o Espírito Santo de Deus, que transforma a sua prática de vida. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, quando ele disse no capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e batam palma para você. Não, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. As pessoas vão ver boas obras praticadas por você, boas práticas, conduta correta, justa, e vão pensar: é Deus agindo nela, é Deus agindo nessa pessoa. Se não pensarem assim, vão falar: nossa, como você é bom. Você tem que falar: não, na verdade eu não faria isso se não fosse Deus na minha vida. Logo então finalizamos entendendo que este trecho do capítulo 3 apresenta a distinção fundamental entre aqueles que no momento estão em trevas, rejeitando a revelação definitiva de Deus em Jesus Cristo, porque não creem nele, e aqueles que estão deleitando-se em Cristo, porque creem nele e aproximam-se da luz. O contraste entre luz e trevas. Um grupo segue o seu curso porque suas obras são más,
Outro grupo segue o seu curso não porque suas obras sejam justas por si mesmos, mas porque desejam mostrar que as suas obras são fruto de uma vida sendo transformada por Deus. E se você está nesse grupo nesta noite, agradeça a Deus porque Ele está te transformando, porque Ele está fazendo com que a sua vida seja diferente. Agora, se sua vida não está sendo diferente, fica uma interrogação no seu coração. Se algo de diferente não está acontecendo na sua vida, no sentido de você ter boas obras, você tem que rever a sua vida diante de Deus. Quem sabe você está se aproximando, está rejeitando, está se distanciando da luz e continua amando as trevas. Eu encerro dizendo o seguinte: nós precisamos refletir sobre essa tão grande salvação que foi providenciada por Jesus Cristo, a luz do mundo. O que você tem feito com esta dádiva? O que você tem feito com isso? Você que foi salvo pela graça de Deus. Tem fugido de Deus? Tem permanecido amando as trevas? Ou aproximando-se de Deus e praticando sua palavra em uma vida de transformação, vivendo na luz e refletindo a luz no mundo? Como você tem vivido? O que você tem feito com a tão grande salvação que nós vimos no versículo 16? Luz no mundo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2:15, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Devemos ser luz, não trevas. E você que ainda não recebeu o dom da salvação e não entregou sua vida a Jesus Cristo, você que nesta noite presente, ou você que está nos ouvindo, não crê em Jesus Cristo, quem sabe esse é o momento da oportunidade para você declarar que você não pode e você não quer mais ficar escondido de Deus. Creia que Jesus Cristo salva e transforma mentes e corações. Diante da situação que você se depara na sua vida, onde não há solução nenhuma mais, Jesus é a solução para você. Creia em Jesus Cristo. Você está com falta de esperança, você está em desespero, você está em tristeza e desilusão. Jesus Cristo é a verdadeira luz, o farol que te conduz à presença de Deus e que dá sentido à sua vida. Renda-se a Ele. Nesta noite é uma oportunidade, quem sabe, de você declarar: Senhor Jesus Cristo, eu me entrego ao Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor é tudo do que eu preciso. E Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso para nos reconciliar com Deus. Se você até agora andou nas trevas, Jesus é a luz que te conduz a Deus e que dissipa as densas trevas do seu e do meu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor, que ao mesmo tempo traz como espada de dois gumes condenação, mas também traz salvação. O Senhor mostra, através da Tua palavra, o Teu caráter maravilhoso, amoroso, Deus que salva, mas também um Deus justo, que odeia o pecado e que já condenou pessoas para o inferno. Isso deve gerar temor em nossos corações. E nesta noite, como nós vimos, o nosso Senhor Jesus Cristo veio para salvar. Derrame salvação neste lugar a pessoas que ainda não foram salvas, Senhor. Assim pedimos. Toque no coração daqueles que precisam ser vivificados. Dê, Senhor, nova vida àqueles que estão mortos ainda em seus delitos e pecados, Senhor. A Tua palavra nos diz isso, por isso te pedimos, faça isso, por favor, Senhor. Porque o Senhor é luz. E o Senhor tira aqueles que o Senhor escolheu, pessoas das trevas, e transporta para o reino do Filho do Teu amor, que é luz. E para todos aqueles que já são salvos e creem em Jesus Cristo, que nesta noite seja um momento para nós revermos a nossa vida, para nós deixarmos os nossos esconderijos, para nós deixarmos, Senhor, as nossas vidas, as nossas intenções em trevas ainda, Senhor, entendendo que nada foge do Teu conhecimento.
nós não conseguimos viver hipocritamente diante do Senhor. Por isso, Senhor, pedimos, transforme os nossos corações e as nossas mentes. Continue o processo da tua transformação e salvação em nossas vidas, para que de fato nós sejamos luz neste mundo e as pessoas vejam as nossas boas obras realizadas em Deus e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Capacite-nos, Senhor, também a evangelizar. Nos dê ânimo, Senhor, de falar de Jesus Cristo, porque tem pessoas ainda que crerão e serão salvas. No nome de Jesus. Amém.